Olá meninas lindas, tudo bem? Eu novamente aqui, Karine do Cacá Atelier. Sejam todas muito bem-vindas. Um prazer tê-las comigo novamente. Amadas, olha só, nem só de costura criativa vive um artesão. Nós temos dentro do artesanato uma infinidade de possibilidades de trabalhar a nossa criatividade, de pegar aquelas coisinhas que a gente tinha guardado em casa, que já estavam lá esquecidas, e transformar em artes. Cada vez que vocês estão um pouquinho angustiadas, abram suas gavetas. Busquem nas suas gavetas aquilo que está esquecido. Vai fazer um trabalho de memória, de limpeza energética, física e de reaproveitamento. Com isso, o que eu quero trazer para vocês hoje? Uma proposta de tingimento natural de tecidos. Por que eu fui mexer nas minhas gavetas? Não que eu estivesse angustiada. É que eu recebi uma encomenda de necessaire e eu tenho o hábito de mandar uma lembrancinha junto com a entrega dos meus produtos. E aí eu pensei em mandar uma lembrancinha em ponto cruz. Fui mexer nas minhas gavetas e achei esse etamine aqui. Esse etamine, ele já é bastante antigo e ele tá com algumas manchas, algumas imperfeições, que pode ser reaproveitado. Lembrando que a sustentabilidade do planeta é super importante. Então, o que eu pretendo fazer com esse meu etamine? Um tingimento natural. Os elementos da natureza, eles soltam tinta. Eu vou tingir esse etamine com a casca da cebola. Outros elementos da natureza servem também para que a gente possa fazer esse processo. A beterraba, a casca da beterraba, a casca da cenoura, algumas frutas como a amora. Eu vou me deter na casca da cebola, porque a cebola é uma coisa que nós usamos diariamente na nossa cozinha. Eu não vou precisar descascar essa cebola aqui, porque o que eu faço? No meu dia a dia, guardando as cascas da cebola, vou armazenando elas ficam sequinhas, ó. Elas não perdem a propriedade, elas não ficam mofadas, né? Ficam bem sequinhas. O que eu vou fazer com elas? Eu vou fazer um chá. E esse chá, depois que ele estiver bem fervido, bem amarelo, porque ele vai ficar com um tom amarelado, eu vou fazer o tingimento do meu etamine e depois, posteriormente, eu vou utilizá-lo para fazer um projeto em ponto cruz. Antes de passar para a parte prática, você pode estar se perguntando assim, tá, Cacá, mas eu só posso tingir tecidos antigos? Não, qualquer tecido que seja de algodão, você pode efetuar esse tingimento. Lembrando que, como esse tecido vai ser molhado, ele já vai servir esse processo para fazer o encolhimento prévio do algodão, para que quando a gente faça as nossas peças, não caiamos no desconforto da mesma encolher. Então, qualquer tecido que seja de algodão. Por que de algodão? Porque os sintéticos, eles não tingem, eles não absorvem a coloração. Ó, hoje, por coincidência, eu cozinhei beterraba. Então, eu já guardei esses pedacinhos aqui, ó, que vão ser utilizados numa próxima ocasião para efetuar o tingimento numa cor mais avermelhada, né, no tom da beterraba. O tecido também, nesse primeiro momento, vai ficar em stand-by, vai ficar num cantinho, porque a gente não vai usar ele primeiro. Eu tenho uma panela com água e aqui eu vou colocar as minhas cascas de cebola. Em que quantidade, Cacá? Na quantidade que você quiser. Quanto mais cascas,
mais forte vai ficar a nossa tintura. Eu vou fazer um chá com a casca da cebola, vou deixar ela ferver bastante e aí depois eu vou coar essa casca para entrar com o meu tecido. Vou fazer esse processo e na sequência eu mostro para vocês. Lembrando que quanto mais cascas, mais forte vai ficar a minha tintura. Olha só, meninas lindas, depois de 30 minutos de fervura, aqui tá o resultado das cascas da cebola, que proporcionaram, olhem a qualidade, a cor desta água, desse chá. Parece que eu peguei o açúcar queimado para fazer um bolo, né? Mas não é. É simplesmente água de cebola fervida. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar essas cascas aqui e infelizmente agora elas vão ser descartadas. Vou molhar o meu tecido e ainda quente o chá, eu vou colocar o tecido para tingir. Eu vou fazer esse processo de retirar as cascas e molhar o tecido e mostro para vocês como que vai ficar o resultado. Aqui está o nosso chá. Tirei as cascas, voltei a aquecer a água, tá? Pra ver, não sei se vocês conseguem ver as fumacinhas. O meu chá tá bem quente, eu fervi ele novamente sem as cascas, tá fumegando. Meu etamine já está molhado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o etamine na água. Olha, o simples momento o pouco tempo que eu coloquei o etamine na água, no chá, olha a coloração que já deu. Então, quanto tempo esse etamine ou tecido de algodão vai permanecer no chá? O tempo que vocês julgarem necessários para atingir a cor que vocês querem. Olha que coisa mais linda que fica. Quem que vai dizer que isso aqui era um tecido antigo que eu tinha dentro de casa, com algumas manchas, e eu acabei transformando isso num tecido único, numa obra de arte. Vocês viram que a nossa cozinha não serve só para fazer gostosuras, elas também podem ser um palco de travessuras. Então, olha só, esse tecido vai ficar de molho, no caso. Eu gosto de deixar até que a água fique fria, porque daí eu sei que vai ficar bem tingidinho, bem coloridinho. Olha só, não tem 2 minutos que eu coloquei na água, olha que coisa mais linda. Sem gastar nada, aproveitando as cascas da cebola que iam pro lixo. Olha que coisa mais linda. Olha, se eu quisesse um efeito diferente, eu poderia ter amarrado o tecido para que ele ficasse com algumas nuances, em alguns lugares sem cor, sem o tingimento, mas olha a maravilha que fica. Então, aqui eu já tenho sal diluído com vinagre. O vinagre é de 2 a 3 colheres. Como eu já tenho prática, foi meio a olho, assim. Claro que se eu for fazer uma quantidade maior de tingimento, eu vou aumentar a quantidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou afastar o tecido aqui, um pouquinho, vai com a mão mesmo. Vou colocar isso lá no fundo da panela e vou mexer. Esse preparo agora, para evitar o desbotado, que a tinta solte, eu vou permanecer na panela por 1 hora. Depois disso, eu volto aqui pra gente estender e secar. Bem, agora nosso tingimento já tá frio, já passou na água com sal. Eu vou tirar ele daqui para vocês verificarem como ficou.
Eu poderia ter pego uma bacia, mas as minhas bacias são de plástico. Como eu quero que vocês vejam, então eu peguei esse utensílio de cozinha. Olhem a maravilha que ficou esse etamine. Essas cascas aqui que porventura ficaram durante o tingimento, elas vão, quando a peça secar, ela vai soltar. Ó, essa é a primeira. Lembram das almofadinhas de crochê da minha mãe? Esse aqui é o etamine, que é algodão. Essa linha que foi confeccionada, a almofada, também é algodão. Olhem que lindo. Vocês lembram como era? Branquinha. Aqui tem a segunda peça. Olha. Depois, quando eu montar essas almofadas, eu mostro para vocês novamente. Agora, as surpresinhas que eu preparei para vocês. Lembram que eu falei que eu peguei um piquê, que eu tinha também no meu armário de tecidos. Olha que maravilha. Quem que diz que isso aqui era um tecido branco? O poder da casca da cebola. Gente, eu sou apaixonada por esse tipo de tingimento. E aqui é um percal 180, daqueles que a gente usa para fazer lençol, que eu fiz essas amarras nele, ó. Esse cordão que eu usei para fazer a amarra, ele não vai pro lixo. Eu uso depois para fazer uma decoração em alguma peça que eu vou confeccionar. Vai lá na minha gaveta de rendas, de passa-fita. Vamos abrir aqui. Ah, enquanto isso eu mostro pra vocês que eu também botei uma rendinha aqui, tá? Aproveitei que eu tinha bastante água e coloquei uma rendinha pra decorar necessaire, decorar... Então, lindezas, saindo da cozinha, voltando pro ateliê, nós estamos agora com os nossos tecidos já preparados para que a gente possa confeccionar peças únicas e exclusivas. Vou mostrar para vocês como que ficou o resultado do nosso tecido principal, que seria o etamine. Olhem que maravilha. Uma coisa antiga, um tecido antigo, que pôde ser reutilizado com uma técnica de tingimento natural, que vai nos proporcionar confeccionar peças exclusivas. Um detalhe, lembram que eu tinha falado de estender os tecidos na sombra para secarem. Quando eu recolhi, eu percebi que tinha um odor desagradável de vinagre. Então, o que que eu fiz? Eu levei o tecido para água corrente e fiquei deixando que a água caísse normalmente, né, água corrente, para que fosse eliminando o odor característico do vinagre. Com isso, o que que aconteceu? O excesso da tinta também saiu, permitindo que eu tenha segurança que esse tecido agora não vai mais desbotar. Esse aqui era aquela almofada de crochê da minha mãe que eu encontrei também nas minhas gavetas. Permiti que ela fosse tingida também, porque como é uma coisa muito antiga, com mais de 30 anos, ela tinha algumas manchas natural do desgaste do tempo. Então agora, olha como ficou lindo isso. É um resgate da memória da minha mãe, que eu vou transformar numa almofada para adornar minha casa. E aí eu tenho o resgate e tenho a renovação. Percebam a diferença de tonalidade das peças, né? O que que acontece? São duas peças de algodão confeccionadas na mesma época, mas eu não posso garantir que as partidas da linha sejam as mesmas. Então,
isso vai causar a diferença na tonalidade. Também se ficou mais por cima do chá ou mais abaixo do chá. Como é um tingimento natural, ele fica com nuances diferenciadas. E isso que dá a nossa certeza de que as nossas peças são únicas e exclusivas. Que eu coloquei junto na tintura. Tá vendo que aqui tem uma nuance mais clara, aqui tem uma nuance mais escura. Isso é de acordo com como vai o tecido interagir com o chá. Tinha uma dobra no tecido aqui, que permitiu que essa parte ficasse mais em evidência. Essa parte provavelmente ficou dobradinha assim, ó. Então, o que aconteceu? Aqui pegou mais tinta e aqui deu uma nuance mais clara com a casca da cebola, tá? Lembram que eu tinha falado também que eu ia fazer uma brincadeira com percal? Lembram do tecido amarradinho? Olhem como ele ficou. Totalmente exclusivo. Porque aonde tinha mais amarras, a tintura da cebola pegou menos. Onde tinha menos amarras, a tintura da cebola pegou mais. E as linhas que eu usei para amarrar, que na verdade são cordões de algodão, também tingiram, ó. Então, isso tudo vai me proporcionar técnicas que eu vou criar usando essas nossas... Eu inseri um pedaço de piquê na água do cozimento da beterraba. E olhem a diferença de coloração. Aqui, a casca da cebola. Aqui, a água do cozimento da beterraba. Percebem a tonalidade amarelada e a tonalidade rosa. Por quê? Cada tecido vai pegar a tonalidade daquilo que a gente utilizar da nossa cozinha, novos que nós tínhamos nas nossas gavetas. E o que eu faço com as cascas de cebola que tiveram tanta utilidade nessa transformação? Eu coloco ela na composteira. Essas cascas de cebola vão se degradando com o tempo, se transformando em adubo, e aí elas retornam para a terra, onde eu tenho meus chazinhos plantados, e a natureza vai se transformando cada vez mais. Então, lindezas, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa travessura de tingimento natural de tecidos, onde a gente aproveitou os recursos da natureza, sem agredir o meio ambiente, transformando nosso tingimento natural e proporcionando essas maravilhas que agora a gente vai transformar em projetos únicos e exclusivos. Quero agradecer imensamente a cada uma de vocês que está comigo, que tem me acompanhado, que tem me incentivado a crescer, a me desenvolver, que tenham se inscrito no canal, que tenham curtido os vídeos, que tenham dado seus likes, deixado seus comentários. A minha imensa gratidão. Desde já, eu agradeço. Até a próxima vez, até a próxima oportunidade.